A maioria das pessoas acha que a vida acontece contra elas, que os fracassos são perseguições, que as oportunidades perdidas são castigos, que o universo tem algum tipo de prazer em empurrar tudo para o lado errado. Mas existe um detalhe que quase ninguém vê. Às vezes, o inimigo não está no mundo, está no lar. Porque a forma como você interpreta a vida pode ser a força que abre portas, ou a corrente que te acorrenta ao chão. E para entender isso, você precisa ouvir a história de uma mulher simples, mas dona de um poder que muitos passam a vida inteira sem descobrir. Num vilarejo isolado entre montanhas vivia Dona Ana, uma senhora de cabelos brancos e gestos suaves. Ela não era rica, não era influente, não tinha nada que chamasse atenção, exceto a forma como enfrentava a vida. Mesmo nos piores dias, ela nunca parecia abalada. Enquanto todos reclamavam da seca, do trabalho duro e da miséria, ela apenas varria o quintal. Ao amanhecer, preparava seu chá e se sentava sob a figueira antiga, como se carregasse uma paz que não dependia de nada externo. Os moradores diziam que conversar com ela era como descansar o coração por alguns instantes. Até que um dia, uma jovem chamada Maiara apareceu à sua porta em completo desespero. Olhos vermelhos, ostr. Mulas. O marido havia partido para a cidade meses antes e não mandara notícias. As crianças choravam de fome. A tristeza já tinha virado desespero. Dona Ana ouviu tudo em silêncio. Quando a jovem terminou, ela fez apenas uma pergunta que mudou completamente o rumo daquela história. O que você tem alimentado dentro da sua mente? Maiara hesitou. Penso que ele não vai voltar, que tudo vai piorar. A velha respirou fundo e respondeu com calma. Então é isso que está criando sua realidade. Pensamentos são sementes. Você plantou medo, e o medo cresceu. A jovem, nervosa, rebateu. Como posso pensar diferente se minha vida está ruindo? Foi então que Dona Ana contou algo que marcaria não apenas Maiara, mas toda a vila. Certo dia, começou ela, um homem que havia perdido tudo, família, trabalho, esperança, menos sentou-se à beira de um rio para chorar. Uma velha se aproximou e disse: olha ao redor, você ainda tem o rio, o sol e o ar que respira. Enquanto houver vida, existe algo para agradecer. Naquele instante, nada mudou ao redor dele, mas algo mudou dentro. E isso foi suficiente para que o mundo começasse a se mover a favor dele. Maiara ficou em silêncio. Pela primeira vez, parecia pensar sobre si, e não sobre a tragédia. Entenda, minha filha, disse Ana. Não é o mundo que vai te salvar, é a qualidade da energia que você coloca dentro dele. Pensamentos desesperados criam atitudes desesperadas. Pensamentos firmes criam caminhos firmes. No dia seguinte, mesmo sem acreditar muito, a jovem tentou algo novo. Ao acordar, repetiu baixinho: hoje vai ser um bom dia. Não porque tudo estivesse bem, mas porque ela decidiu agir como se sua alma precisasse dessa luz. E curiosamente, algo começou a mudar. Não o mundo, mas a maneira como ela o enfrentava. A postura, a força, a firmeza no olhar. Poucos notam, mas a mudança interna é como uma pedra lançada no lago. As ondas atingem lugares que você não imagina. Algumas semanas depois, uma carta chegou. O marido escrevera dizendo que encontrara trabalho e mandava dinheiro para casa. Parecia coincidência. Quando Maiara correu até Dona Ana para contar, a velha sorriu. Viu? Quando você muda por dentro, a realidade encontra um jeito de acompanhar. A história se espalhou pela vila, e algo extraordinário começou a acontecer. As colheitas pareciam mais generosas. As famílias brigavam menos. As pessoas pararam de olhar para a vida como uma sentença e começaram a vê-la como uma construção. E Dona Ana, sentada sob sua figueira, tornou-se um ponto de equilíbrio para todos. Não a líder, não a salvadora, menos apenas o lembrete vivo de que a paz verdadeira nasce quando você se torna o responsável pelos seus próprios pensamentos. E essa é a parte que quase ninguém entende. A mente é um campo fértil. Tudo que você repete vira raiz. Tudo que você teme
cria forma. Tudo que você insiste em enxergar começa a se manifestar. Não porque existe magia, mas porque existe foco. E o foco dirige suas atitudes, suas escolhas e até as pessoas que você atrai. Pessoas que carregam desespero enxergam portas fechadas, mesmo quando elas estão abertas. Pessoas que carregam clareza enxergam oportunidades até no escuro. A diferença não está no mundo, está no piloto interno. E é aqui que você precisa parar e refletir. Quantas realidades você criou sem perceber? Quantos medos você tratou como verdades absolutas? Quantas derrotas nasceram primeiro na sua cabeça antes de acontecerem na sua vida? A história de Mayara não é sobre milagre. É sobre responsabilidade interna. É sobre entender que a mente é o primeiro campo de batalha da existência. E que quem vence esse campo, vence o resto. Paz interior. Não é silêncio externo. É estômago forte para enfrentar tempestades sem perder a direção. É coragem para escolher esperança enquanto tudo aponta para o contrário. É maturidade para decidir que você será a raiz estável e não o galho que quebra no primeiro vento. Toda mudança começa na forma como você acorda, pensa, fala consigo mesmo e encara o próximo passo. Você pode não controlar o mundo, mas controla a lente que usa para enxergá-lo. E às vezes, isso é mais poderoso do que qualquer circunstância, porque a vida, no fim das contas, sempre devolve aquilo que você planta na alma. Plante medo e colherá sombras. Plante força e colherá caminho. Plante esperança e colherá luz.